Hoje eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15, que diz assim: Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Eu quero refletir sobre o tema Santos Objetivos. E, embora tenha escolhido essa passagem bíblica para ponto de partida, nós não vamos ficar apenas aqui. Vamos pensar um pouco sobre os objetivos que os santos devem ter ou podem ter na vida, tá? E é muito interessante observar que um dos maiores medos da humanidade é o medo da morte. Das pesquisas que foram feitas sobre os maiores medos que os seres humanos têm, a morte não está em primeiro lugar. Geralmente as pessoas têm mais medo de falar em público e de altura e de algumas tragédias financeiras do que morrer. Mas sem dúvida alguma, o medo de morrer é um dos maiores medos da humanidade. Graças a Deus que nós não sabemos quando vamos morrer, nem sabemos como será isso. Mas alguns personagens bíblicos sabiam quando iam morrer. Por exemplo, Moisés, que nós lemos a respeito dele em Deuteronômio, capítulo 34, versos 4 e 5, o seguinte: E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência, eu te fiz vê-la com teus olhos, mas não irás para lá. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. Houve também o caso de Estevão, que sabia que estava sendo arrastado para fora de Jerusalém para ser apedrejado e soube alguns minutos antes que morreria. Nós também sabemos que Paulo sabia que estava para morrer. Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo 4:6 o seguinte: Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. A oferta de libação era uma oferta líquida, derramada sobre a carne, como uma espécie de tempero, para que os sacerdotes pudessem comer aquele sacrifício. E Paulo compara a sua vida, ou melhor dizendo, a sua iminente morte como uma oferta para Deus, uma oferta que estava para ser derramada sobre essa terra, o seu próprio sangue. Ele sabia que estava para morrer. Nós vemos também que o nosso Senhor Jesus Cristo sabia exatamente quando e como ia morrer, e por isso ele se angustiou muito. No episódio lá no jardim de Getsemane, Jesus chegou a dizer o seguinte, está registrado em Mateus 26:38. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Pedro e todos os outros apóstolos já tinham dado a sua promessa mentirosa a Jesus. Eles disseram o seguinte, o texto bíblico diz o seguinte: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro falou. E todos os outros disseram o mesmo. Mas quando o bicho pegou, quando chegou a dificuldade, todos, exceto João, abandonaram o Senhor. Somente João, o apóstolo João, esteve aos pés da cruz. Mas, após ser restaurado por Jesus, Pedro não somente permaneceu ao lado do seu mestre, como escreveu essas palavras que nós lemos, esses versículos que nós lemos inicialmente, nessas duas cartas que ele enviou. Certo é, irmãos, que se nós não formos a geração do arrebatamento, todos nós morreremos. Mas o problema não é morrer, porque a Bíblia diz, em relação ao servo de Deus, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. A questão é a vida, a questão é o que a gente faz com a vida que Deus nos deu. O que nós temos para oferecer a Deus a nossa vida. Isso depende dos objetivos que traçamos para a nossa vida. São objetivos santos ou são objetivos fúteis? São objetivos eternos ou terrenos? São objetivos que vão gerar glória para Deus ou apenas prazer para a nossa vida? À luz da palavra de Deus, eu quero ver com vocês
7 passos para se alcançar santos objetivos. O primeiro deles é: precisamos ter objetivos claros, conforme declara aqui no versículo 13. Veja comigo. Considero justo despertar-vos com certas lembranças enquanto ainda estou neste tabernáculo. Pedro faz essa comparação entre o seu corpo e um tabernáculo, porque nele Deus habita também. E Pedro diz que considera justo despertar certas lembranças enquanto ainda está vivo. Ele tem muito claro o seu objetivo. E as lembranças que Pedro quer despertar nos seus leitores é o que ele vem falando do versículo 2 até o versículo 12. Lembranças a respeito da palavra de Deus. Lembranças a respeito do que os apóstolos, os demais apóstolos escreveram e o que os profetas escreveram. Pedro quer lembrar os seus leitores a respeito da palavra de Deus. É como aparece na história de Alice no País das Maravilhas. Quando Alice chega diante de um animal e ela pergunta para onde aquela história vai levar, e ele pergunta: você quer ir para onde, né? E ela não sabe para onde quer ir. Então ele diz: então está tudo certo, né? Porque quem não sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Nós precisamos ter nossos objetivos bem traçados, claramente, assim como o apóstolo Pedro tinha já no final da sua vida. Segundo passo, precisamos ter objetivos que glorifiquem a Deus. Os versículos 14 e 15 falam um pouco sobre isso. Diz o seguinte: sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou, mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhas lembrança dessas coisas em toda ocasião. Pedro sabia que estava para morrer, como Jesus mesmo já havia declarado: olha, você em breve vai deixar esse seu tabernáculo, em breve você vai morrer. E quando ele está na iminência da morte, ele anela por fazer algo que vai permanecer mesmo depois da sua morte. Ele diz no versículo 15: mas, ou seja, apesar de estar próximo da morte, procurarei esforçar-me para que depois da minha partida, depois que eu morrer, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Pedro queria ensinar a palavra de Deus de maneira tão eficaz, tão poderosa, que mesmo depois da sua morte, os seus leitores e seus ouvintes pudessem lembrar dos seus ensinamentos. Isso, sem dúvida, é um objetivo de vida que é santo, que glorifica a Deus. E você? O que você deseja? Qual é o seu santo objetivo que glorifica a Deus? Pedro queria lembrar, fazer com que as pessoas lembrassem do seu ensinamento a respeito da palavra de Deus. Você deseja o quê? Criar seus filhos no caminho do Senhor? Abrir uma empresa que vai glorificar o nome de Jesus nesse ano? Você deseja terminar seus estudos? Fazer uma viagem com sua família? Organizar melhor a sua casa? Não importa qual seja o seu objetivo. Não precisa ser exatamente aquele que Pedro queria. Não precisa ser exatamente o de ser um professor da Bíblia, como o apóstolo Pedro. Mas o importante é que seja também para a glória de Deus. O terceiro passo, precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Volte algumas páginas até a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, 13 a 15 diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Planejar, ter santos objetivos é muito bom, mas não podemos viver como se Deus não existisse. A vida do cristão não é sujeita ao acaso. O acaso não existe. Deus governa todas as coisas. E nós precisamos viver sabendo disso. Isso precisa estar na nossa vida de maneira tão latente que seja refletido até mesmo nas nossas conversas no dia a dia, quando nós dizemos coisas simples, como os planos para o dia seguinte.
amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, o cristão não deve falar assim, como se tudo dependesse dele. Mas amanhã, se Deus quiser, se eu estiver vivo, farei isso, farei aquilo, irei a tal lugar. Nós sabemos que muitas das coisas não dependem de nós. Digamos que alguém tenha uma viagem para fazer de férias com sua família e todas as medidas possíveis já foram tomadas. A reserva no hotel já foi feita, o carro já foi devidamente abastecido, os pneus já foram calibrados, as malas já foram preparadas, as crianças já foram colocadas para dormir cedo, para acordar cedinho e dispostas no dia seguinte. Tudo, o mapa já foi visto, tudo já foi preparado. Mas basta uma chuva. Digamos que nesse hotel só tem uma estrada que leva a esse hotel. Se chover durante a noite toda e a chuva levar embora a estrada, acabou. Nós não vamos conseguir chegar naquele hotel. Ou mesmo se um animal invadir nossa casa, uma cobra, um inseto, e nos picar durante a madrugada, a gente pode adoecer. Pode fazer frio durante a noite, a gente acordar tossindo. Muitas coisas podem acontecer que estão fora do nosso controle. Mas nós devemos confiar em Deus, porque mesmo que não dê certo os nossos planos, com certeza os de Deus não se frustrarão. E podemos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus, confiando nele. Para que possamos alcançar santos objetivos, o quarto passo, precisamos conhecer os recursos que Deus nos deu. Veja comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Nós precisamos saber que Deus não começou a operar na nossa vida quando nos salvou, mas quando nos criou. Deus fez a nossa composição genética e com isso Ele nos deu as habilidades que nós temos. Cada ser humano, seja ele cristão ou não, recebeu uma vocação da parte de Deus. A vocação não é apenas para pregar a palavra, para ser um missionário, um pastor, não. Há vocação para todas as profissões. Então Deus foi quem nos deu as habilidades que nós temos. Nós precisamos saber quais são as habilidades que nós temos para poder exercer aquilo que Deus quer que exerçamos na nossa vida. E como é que eu posso descobrir o meu dom, o meu talento? Olha, na verdade, eu não acho que isso seja um descobrimento, mas a prática. O que é que você gosta de fazer? O que é que você sabe fazer? O que é que você toca e vira ouro? O que é que você gostaria de fazer para Deus? Você estaria satisfeito se ganhasse um salário muito alto para ser um médico? Talvez sim, mas talvez você seja como eu e não tenha talento para a coisa de abrir pessoas e visitar pessoas doentes. Por mais que pagasse o melhor salário do mundo, eu jamais poderia ser um médico. Há pessoas que gostam de trabalhar com motores, ajeitando o carro, debaixo do carro, se sujando de graxa. Elas se satisfazem com aquilo. Outras gostam de passar a vida construindo casas, prédios. Outros gostam de ser marceneiros. Outros gostam de cozinhar. É interessante também que a algumas pessoas Deus deu mais de uma habilidade. E elas poderiam exercer 2 ou 3 profissões e às vezes até exercem. Mas seja como for, precisamos conhecer e usar as ferramentas que Deus nos deu para que possamos alcançar os objetivos que temos traçado. Deus nos deu as ferramentas para que possamos glorificar o seu nome no meio da igreja. Isso não é verdade apenas em relação a coisas relacionadas à igreja ou à religião de maneira geral. Aquilo que você sabe fazer, faça para a glória de Deus. O quinto passo, para que possamos alcançar santos objetivos, precisamos aprender a planejar. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, nós vemos o seguinte. Provérbios 16, 1, diz assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Ora, é interessante que nós sabemos que Deus governa tudo, mas este provérbio diz que nós temos planos, nós fazemos plano no nosso coração.
Isso não é errado, a Bíblia não condena esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, a Bíblia incentiva. O nosso maior exemplo de planejamento é o próprio Deus, o Criador. Ele criou todas as coisas de maneira planejada e organizada. Nós vemos inúmeros exemplos de planejamento e organização nas Escrituras. Moisés recebeu instruções de Jetro, seu sogro, e organizou tudo. A liderança de Israel. Davi, antes de morrer, deixou toda a liturgia do templo que ele não construiria preparada. Neemias organizou a construção, a restauração do muro de Jerusalém, a reconstrução do templo, ajeitando até guarda armada. Esdras organizou o culto ao Senhor. Enfim, nós devemos planejar. Deus será mais glorificado quando planejarmos para que tenhamos metas a alcançar, mas sabendo também que a resposta definitiva vem das mãos de Deus. Às vezes Deus não quer que nós executemos aquilo que planejamos. Por mais bem organizado que você seja, mesmo que você coloque tudo na sua planilha do Excel, pode ser que não dê certo. Isso aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo e a sua equipe de missionários, uma história que está registrada em Atos capítulo 16. Paulo tinha em mente pregar o evangelho em tal lugar e Deus não permitiu. Tentou ir para outro canto, Deus não permitiu de novo. E aí de noite, Paulo teve uma visão de um homem trajado com roupas de uma região chamada Macedônia, e ele não viu anjo, nem viu Deus, nem ouviu a voz de Deus. Viu aquele homem dizendo: passe para a Macedônia e nos ajude. Quando Paulo relata a sua visão para a sua equipe de missionários, eles entenderam que era Deus que estava os direcionando para pregar o evangelho na Macedônia. Precisamos estar atentos também para os sinais que Deus nos dá, fechando portas e abrindo portas para onde Ele quer nos levar. Em sexto lugar, o sexto passo, precisamos trabalhar como Jesus. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus teve como modelo de trabalho o seu próprio Pai, e nós temos como modelo de trabalho nosso Pai e nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o maior trabalhador de todos os tempos. Ele trabalha até hoje para manter tudo em ordem na criação. Jesus também sempre foi muito trabalhador. Ele foi carpinteiro junto com seu pai. Aos 30 anos ele começa o seu ministério de pregação. Ele pregava, ele ensinava, ele respondia questionamentos, ele entrava em debates com saduceus e fariseus, ele curava, ele expulsava demônios, e muitas vezes, entre um dia e outro de trabalho, Jesus passava a noite toda em oração. E às vezes até sozinho. E logo cedo, de manhãzinha, ele estava no templo fazendo tudo de novo. Nós precisamos aprender a trabalhar. Biblicamente e historicamente falando, os cristãos são conhecidos pelo trabalho. O princípio bíblico do trabalho é trabalhe e desfrute. Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses, se não me falha a memória, na segunda carta, ele diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Se você trabalhar e obtiver bens para a sua vida e se tornar rico, não é pecado. Se você desejar se tornar rico e trabalhar bastante para isso, de maneira que glorifique a Deus, não é pecado. Mas se alguém sente inveja de você, ou se nós tivermos inveja de alguém, se nós desejarmos a riqueza de outra pessoa, isso sim é pecado. Há um mandamento que diz: não cobiçarás. Mas nós temos o direito de ter a nossa própria propriedade, fruto do nosso trabalho. Trabalhe. Em sétimo e último lugar, precisamos esperar em Deus. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 24 a 26, nós lemos o seguinte: digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, ou como diz a Almeida 21, aguardar tranquilo a salvação do Senhor.
precisamos aprender a esperar em Deus. Davi esperou e aprendeu a esperar em Deus, e ele registra isso no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Por mais que tenhamos os nossos objetivos claros, por mais que sejam objetivos que glorifiquem a Deus, que nós coloquemos nossa vida nas mãos de Deus, que trabalhemos e tudo mais, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Porque todo resultado que por acaso tivermos terá vindo das mãos de Deus. Não do nosso próprio planejamento, da nossa inteligência, da nossa força ou do nosso trabalho, mas da bondade de Deus para conosco. Deus é de onde vem o nosso socorro. No Salmo 121, o salmista pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquela época, muitas pessoas, muitos povos no entorno de Israel olhavam para os montes e pensavam que dos montes viria o seu socorro. Nos montes eles adoravam ídolos, deuses pagãos. Mas o salmista diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não apenas não vem dos montes, mas vem do Senhor, que é muito maior que os montes. É o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Se você já tomou todas as medidas, todas as providências para alcançar os objetivos santos que Deus colocou no seu coração e eles ainda não chegaram, continue esperando em Deus. Deus sabe de tudo. Agora, para concluir, o servo de Deus deve ter objetivos claros na sua cabeça, para que possa traçar melhor seus objetivos e que Deus seja mais glorificado. Quando nós oramos e sabemos que estamos orando por algo de maneira clara, quando recebermos a vitória, nós vamos saber que foi a resposta do Senhor e Deus será mais glorificado. Para aqueles que por acaso estão vendo esta mensagem e ainda não confiam em Deus, ainda não se entregaram completamente a Jesus Cristo, esqueça tudo que eu falei até agora, não pense nisso. Se preocupe única e exclusivamente no destino da sua alma. Para onde você vai quando morrer? Para onde você vai se morrer hoje? Pense nisso. Preocupe-se com seu futuro eterno em primeiro lugar. Entregue a vida para Jesus. Receba o perdão dos seus pecados. E aí, só depois disso, comece a meditar no que eu estou dizendo aqui. Para aqueles que já servem a Deus, a Bíblia diz que devemos viver de maneira animada. Deus deseja que os seus filhos estejam sempre animados para a vida. E a Bíblia diz que o crente deve viver de pelo menos 8 maneiras. São elas: meditando dia e noite na lei do Senhor, sem temer nada. Segundo lugar, ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo e nós estamos nele. Terceiro lugar, devemos colocar nossa esperança em Deus e no porvir. Em quarto lugar, precisamos contribuir com a obra de Deus com alegria. Em quinto lugar, precisamos viver com a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Em sexto lugar, devemos viver sempre na expectativa do retorno de Jesus Cristo, que voltará a qualquer momento e fará cessar toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento que estamos vivendo aqui. Por mais doloroso que seja o trabalho que você enfrenta, por mais dolorosa que seja a luta que você passa, quando Jesus voltar, tudo isso terá fim. Em sétimo lugar, devemos aprender a dar graças a Deus em tudo, em todas as circunstâncias. Em oitavo e último lugar, devemos aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são servos de Deus, e por isso podemos confiar inteiramente nele, porque ele é que tem o melhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que você consiga os seus objetivos santos para que Deus seja mais glorificado.